Este podcast é um oferecimento. Daniele Mitani, Arquitetura e Interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. É isso aí, mais um episódio do podcast Liderando com Fé. Todas as quintas-feiras, 19 horas, estamos aqui com um episódio inédito, né, pai? É isso aí, Gabriel. Esse podcast é super de Deus, né, Gabriel? É super de Deus. É muito bom estar aqui, é muito bom estar com essa audiência maravilhosa que já vai começar, Gabriel. Todo mundo hoje aqui tá animadíssimo em dar um like, comentar e se inscrever, né? É muito importante. E compartilhar. É verdade, ajuda muito aí o algoritmo espalhar esse conteúdo. E você já viu, já sabe quem tá aqui, sabe que vai ser um bate-papo muito bacana. Agradecer aí o vereador Rafael Tavares. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite. Já faz algum tempo que a gente estava programando. É verdade. As agendas corridas. Acho que a última vez que eu tive o contato com vocês dois juntos foi lá na Assembleia ainda, numa visita que vocês fizeram e infelizmente as coisas aconteceram aí. Mas estamos firmes na luta, em pé, não podemos baixar a cabeça. Mas a galera diz que tá com saudade de você lá na Assembleia, é verdade? Eu tô vendo que tá né? meio fraco o movimento lá. Ninguém mais acompanha nada, não tem mais debate. Você dá uma agitada lá, né? Dava uma acelerada lá, mas vamos ver se de repente a gente retorna pra lá, né? Rafaelzão, eu sei que você é um cara cristão, católico, e a gente fala de fé aqui no nosso podcast, liderança, e eu queria entender, assim, como que a sua fé cristã, ela representa nas suas decisões da sua vida e mais especificamente assim na política. Gabriel, eu fui ateu durante um tempo na minha vida, né, na minha adolescência e até uma parte da minha vida adulta. E eu fui descobrir um pouco, na verdade, a questão do cristianismo, né? Na verdade, não descobrir, redescobrir, porque eu fui batizado, minha família tem uma orientação cristã, mas a vida vai levando a gente para alguns caminhos. E eu comecei a conhecer o professor Olavo de Carvalho e ele no trabalho dele, nos vídeos dele, né, começou a me abrir a mente para essa questão moral. E eu via aquele senhor falando uns palavrão e tal, e de repente eu comecei a me interessar pelo conservadorismo. Comecei a ouvir as aulas dele e aquilo ali assim, me abriu a mente muito. E aí eu fui me aprofundando um pouco mais no conservadorismo e isso me levou ao catolicismo, né? Eu, apesar de batizado, não sabia muito a diferença do católico para o evangélico e até acho que hoje nem é pertinente um debate mais que tínhamos, né? O católico hoje é cristão contra o mal, né? Então, assim, praticamente se uniu aí as forças, né, para combater o mal. E aí o professor Olavo de Carvalho me abriu a mente, de fato, e eu fui convidado para participar de um acampamento lá na Abadia, na igreja Abadia que tem ali na Afonso Pena, e fiz um acampamento de 5 dias e assim, ali foi realmente a virada de chave na minha vida, né? E tudo passou a fazer sentido. E eu, assim, entrei de cabeça na questão política, mas já bem balizado no que eu queria dentro da política, né? Que era defender os valores cristãos, o conservadorismo de fato. E então eu me posiciono muito na questão política por conta da minha base cristã. E eu acho que hoje é um momento no Brasil que a gente vive, né, essa ascendência, né? Se eu não me engano, me corrijam até se eu estiver errado, mas a fase, né, o tempo em que mais as pessoas estão frequentando as igrejas. O retorno, né, acho que muito pela loucura, pela maldade ao extremo que a esquerda chegou ao ponto de, tipo assim, criar um absurdo. As pessoas que têm bom senso olham para isso e falam, meu Deus, não é isso que eu quero para minha família, não é isso que eu quero para os meus filhos. E eu acho que muito disso levou as pessoas a retomar essa busca pela fé. Então, a minha história em relação ao cristianismo é essa, né? Eu retornei às origens aí, muito graças ao professor Olavo de Carvalho. Legal, show de bola, hein? Importante. E você falou do professor Olavo de Carvalho, a gente sabe que ele é um dos grandes nomes aí, se não o principal do conservadorismo, pelo menos aqui mais assim, no Brasil, né? Trouxe essa ideia, etc. Hoje ele é muito conhecido mesmo após já a sua morte, né? Seu falecimento. E você foi o vereador conservador que mais teve votos agora nessa última eleição para vereador, né?
Na sua opinião, o que se deve a esse número expressivo de votos, Rafael? Gabriel, são várias coisas, né? Eu também acredito muito que a cassação do meu mandato, as pessoas viram que se tratava de uma perseguição política. Eu sou o primeiro deputado cassado da história do Mato Grosso do Sul. Não roubei dinheiro público, não cometi nenhum ilícito durante o período que eu estive no mandato. E foi uma discussão que, na minha visão, juridicamente também não tinha motivos para a cassação, mas isso já foi também. E para mim ficou evidente que eu, por ser um parlamentar de oposição, sem padrinho político, sem a estrutura política da velha guarda aqui do Mato Grosso do Sul, virei um alvo fácil para aqueles que queriam a minha cadeira de deputado. E eu acho que isso aí as pessoas entenderam, compreenderam esse movimento, né, da velha política, e isso também me deu força nas eleições. Mas eu tenho uns posicionamentos bem firmes, o meu eleitor sabe exatamente o que eu defendo. Dentro da Câmara Municipal, eu venho trabalhando muito para honrar esses votos e os meus compromissos de campanha, as minhas promessas, os meus projetos de leis, as minhas ações, e também, conciliado a essa questão ideológica do conservadorismo, entregar resultado prático, né? Porque o vereador é diferente do deputado. O vereador está mais próximo, eu moro no bairro Rita Vieira, então eu vou no mercado, o vizinho está ali me cobrando, tava brincando esse dia, quase que eu peguei uma roçadeira esse dia para limpar o canteiro lá, porque a pressão já estava grande. Eu saí na rua, pô, vereador, e aí, ó a rua como é que tá? E aí? A pressão é diferente do deputado. O deputado ele fica um pouco mais longe da população. É uma característica, né, do trabalho. Então, como vereador, para mim está sendo uma experiência muito boa também, de aprendizado até. Legal. E a gente resolver problemas comuns do dia a dia, né? É o buraco na rua, é o mato que está alto, é uma situação de uma escola, é uma reforma, enfim. E conciliar isso com os projetos de leis que são voltados à pauta conservadora, que é o que eu sempre defendi. Então, esse vem sendo aí o nosso desafio lá na Câmara Municipal. Legal, show de bola. E acredito que, como você já falou, o ambiente da Câmara ali é diferente da Assembleia, né? Realmente a população tá ali mais próxima, tá ali cobrando. Nesse início de mandato aí, quais foram aí as diretrizes que vocês seguiram aí, os primeiros projetos de leis apresentados, e como tem sido essa experiência ali na Câmara? Gabriel, pergunta muito importante, até porque é o seguinte, muitas pessoas não sabem o que está sendo construído nos bastidores. O PL, que é o partido que eu estou, ele nunca teve um vereador lá na Câmara Municipal, né? A primeira bancada que foi formada agora. E a gente já conseguiu com 3 parlamentares, são 3 vereadores do PL, partido do Bolsonaro, partido da direita. Inclusive você está liderando a bancada do PL, né? Inclusive a gente está liderando a bancada do PL. O que foi conquistado durante esse período? Nós conseguimos a vice-presidência da Câmara com o André Salineiro. A Ana Portela hoje é a relatora da CPI do consórcio Guaicurus, que é uma pauta importantíssima. Eu sou o líder de bancada e nós estamos aí construindo vários projetos. Semana passada conseguimos aprovar um projeto importante, que é a Lei Anti-Oruan, que determina ali a proibição de dinheiro público para contratação de shows que façam apologia ao crime, que façam apologia às drogas. Hoje mesmo nós conseguimos as assinaturas necessárias para um outro projeto de lei importante para a pauta conservadora. Então, assim, aos poucos a gente vem ocupando espaços, né? Uhum. Eu acho que isso é fundamental para a direita. E não somente ficar no campo da rede social. Muita gente até cobra, pô, Tavares, você fica aí discutindo coisa lá de Brasília, ou algo que está sendo discutido no Congresso, e a vereança, como é que vai? Mas na vereança, nós temos um gabinete extremamente produtivo. Eu sou líder de indicações, tenho mais de 20 projetos de leis já apresentados no 3º mês de mandato. Ou seja, a gente está trabalhando, o PL está trabalhando, a direita está trabalhando e ocupando espaços. Então, eu acho que isso, às vezes, as pessoas não acompanham porque é mais uma questão de bastidor, mas é importantíssimo, ao meu ver, que a direita faça esse trabalho. A esquerda fez isso durante muito tempo. E não é à toa que eles levam vantagens em várias discussões, porque aparelharam todas as estruturas de poder, né? Todas as instituições, enfim. E na política, eu vejo que a ocupação de espaço para a direita é fundamental, justamente para conseguir ir caminhando e construindo passo a passo essas ações concretas, né? Legal,
Show de bola, hein, pai? Show de bola. O homem aí. tá voando lá, hein? Tá, aí você vê, né? Se você tá gostando, já dá um like que aí mostra. Assim, ó, isso aqui é importante. Você tá importante. vendo? Comenta aí o que você tá achando. Às vezes tem até uma exatamente. indicação aí pra fazer pro Rafael. Comenta aí. Ele tá cheio já, né? Mais um já- lugar ele já deu uma olhada. Não, Tipo, pode pô, mandar sugestões. mais um canal aí. Pois é, depois dessa de quase pegar a roçadeira pra roçar lá, eu acho que... Inclusive, isso aí daqui a pouco vai virar comum, porque já tem 2 vereadores lá na casa lá que começaram a fazer isso Mas aí. eles fazem com o carrinho, né? Não faz no raiz mesmo com a raiz roçadeira. mesmo, Eu quero ver. entendi. O pessoal da direita é raiz, né? Direita é raiz, pô. Precisa pegar na roçadeira, a gente vai lá. Inclusive, você comentou de um projeto que você provavelmente vai apresentar nesta quinta-feira, né? Já tá colhendo as assinaturas. Sobre, você pode me corrigir o nome exatamente, eu não sei, mas sobre uma internação compulsória a respeito dessas pessoas, moradores de rua que têm alguma dependência química, né? Isso mesmo. E comenta aí com a gente, fala com a gente. Inclusive, essa é uma pauta, né, pai, que a gente tem muito importante. Inclusive, a gente já trouxe aqui um grande amigo nosso, o pastor Marcos Riss, que ele trabalha com isso há muito tempo, né, com pessoas adictas, enfim, tem uma casa de apoio, um projeto chamado Nova, um projeto que faz, assim, traz grandes transformações para as pessoas. Então é muito importante a gente trazer essa pauta. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Gabriel, nós temos 2 projetos para serem votados aí em breve. O primeiro a gente vai tentar já na próxima quinta-feira, como você bem falou, que trata da internação compulsória de viciados, usuários de drogas, que estão realmente numa situação ali que a única salvação é uma intervenção. A pessoa, por si, ela não vai optar por uma internação, não vai querer sair dali. Então, a gente está acompanhando isso e é um problema que afeta comerciantes, afetam os moradores, as pessoas ficam inseguras. E realmente é uma situação que, se a gente, enquanto poder público, ficar fingindo que não vê, as coisas não vão mudar. Então, surgiu essa ideia, né, desse projeto para autorizar a prefeitura a criar esse programa, já com algumas balizas pré-determinadas, para que faça essa internação compulsória. Aí as pessoas me perguntaram, mas onde que vai ser internado? Olha, existem várias opções aí, inclusive eu acredito muito na parceria público-privada, que são as PPPs, que você consegue trazer iniciativa privada para essa situação. Tem muitos empresários aí que até acredito que se interessariam em ajudar um trabalho desse. E a prefeitura entra também com a sua parte, né? Eu acredito que seria o caminho ideal para a gente conseguir resolver esse problema. E nós temos também para ser votado aí o projeto de lei que proíbe a vacinação de crianças nas escolas, né? Nós temos uma preocupação de muitas famílias em relação à vacina de Covid, especificamente, que as mães não sabem. Rafael, mas eu sou obrigado, eu não sou. E as pessoas estão acompanhando pelo mundo o debate que ainda ocorre referente a esse tema. E aqui eu não quero fazer nada contra a vacina e nem nada a favor. Eu acho que as pessoas devem ser livres para optar se vacinar ou não. Porém, quando cria-se aí uma situação onde o Estado, né? obrigando esses pais a vacinarem os seus filhos para conseguir matricular eles nas escolas, cria uma situação muito complicada. Eu não estou dizendo que está acontecendo aqui, mas tem muitos pais que estão preocupados porque não há uma informação clara sobre isso. Eles evitam debater. Então, eu acho que a Câmara Municipal, para garantir o direito dos pais decidirem sobre os seus filhos, deve-se passar uma lei que proíbe essa obrigatoriedade. O pai que quiser dar para o filho a vacina, tá tranquilo, não tem problema algum. Mas o pai que optar por uma desconfiança ou por qualquer outro motivo, ele ter esse direito perante o seu filho e não o Estado obrigar ele a tomar essa vacina. Então são 2 projetos importantes que eu para a defesa da liberdade, para a defesa do conservadorismo e a defesa da dignidade humana, né? Tirar essas pessoas das ruas aí que estão realmente numa situação extremamente degradante, que somente o poder público pode ajudá-las. Legal, hein? Muito bom. Eu apoio, hein? Eu também. Inclusive, pode fazer desafio aqui no podcast. Lógico, Já virou pô, podcast desafio aí, né? É para, inclusive, se aprofundar um pouco mais nessa questão. Como pastor, só vai fazer 40 anos. Pouquinho. Eu fui pastor de jovens, adolescentes, e também a gente teve que lidar muito com essa problemática aí. E isso atravessou anos e anos e anos. De se estudar até, um desafio para você, para o pessoal da Câmara aqui, do podcast Liderando com Fé,
de se estudar ainda mais profundamente isso. Estava conversando com um policial federal, inclusive ele trabalhava nessa área, e ele dizia que a única instituição que realmente recupera pessoas são as igrejas. Porque às vezes num tratamento, você pode ter a tendência de trocar uma droga pela outra. Aquela pessoa ela precisa de alguma coisa de motivação, isso geralmente vem da fé, para ela deixar aquilo lá. Sem então, dúvida. estudar esse caso juntos às igrejas católicas, evangélicas e tudo mais, já que nós estamos falando dos cristãos, para que isso seja um trabalho que realmente trate o ser como integral, porque não é só um mal, talvez, psiquiátrico, mas multidisciplinar. Tem um problema fisiológico, mas tem também um problema psicológico, sim, também, mas espiritual também. Sem dúvida. E a maior parte que a gente vê de pessoas saindo desse mundo é um tratamento integral, de uma maneira holística, né? Eu até me arrisco a dizer que é mais importante até do que o tratamento químico, né, de dependência, é a força espiritual. Sim. Porque para você tirar uma pessoa dessa das ruas, somente fazendo esse bloqueio químico, você não vai usar a droga, você vai ficar ali recluso. Mas realmente ela tem que ter uma força espiritual, algo maior, para que aquilo ali ela consiga ter realmente força para largar as drogas, né? Tanto é que as histórias que a gente escuta, né, de recuperação são todas. Eu nunca vi, aliás, eu nunca vi um ateu conseguir sair das drogas. Geralmente são pessoas que têm esse amparo espiritual dentro de alguma igreja, e até a PPP pode ser junto com uma instituição religiosa que daria esse amparo espiritual junto com uma estrutura, né? E fazer essa conciliação. Concordo 100%. Show de bola. Então valeu. Rafael, falando um pouquinho assim das críticas, né? Eu vejo que até ali também no plenário ali da Câmara, alguns vereadores até que são mais de centro, e você até comentou no começo, acabam criticando esse debate da direita e da esquerda, ali mais veementemente representado pelo PL e pelo PT, e muitas vezes as pessoas falam, isso é só debate para corte para rede social, isso aí não leva a nada, a gente tem que focar aqui nos problemas da cidade, que são inúmeros e tal. Como que você responde a essas pessoas que dizem que é só mesmo ali debatezinho entre vocês dois, um contra o outro e tal? E inclusive hoje até ouvi um vereador falando que são duas caras, mas da mesma moeda e tal. Como que você responde essa questão? Acho que alguns vereadores mais de centro, né? Eles acabam ficando incomodados com o debate porque acaba saindo do radar deles ali as discussões. Mas, na minha visão, é fundamental que a gente se debata o que está acontecendo em Brasília ou pautas nacionais. Não é porque o vereador é do município que ele só pode falar sobre o município. E o Campo Grandense é brasileiro também. Né? Exatamente. E outra coisa, né? Nós atacarmos as consequências dos problemas, que é o que o centro... não, tem que ser de forma objetiva, de forma pragmática. Isso aí é você atacar somente a consequência do problema. E o debate ideológico serve para atacar a origem do problema. Nós, de direita, conservadores, acreditamos no livre mercado, por exemplo, coisa que a esquerda não acredita. Por que nós temos problemas econômicos no nosso país? Eu acho que muito por conta da burocracia, por conta dos altos impostos. São vários fatores que a direita tem uma receita para esse caminho, que é o livre mercado. Ou seja, então quando a gente debate sobre isso, a gente está debatendo a origem de um problema, né? Quando a gente debate, por exemplo, a questão moral da sociedade, a destruição dos jovens no uso de droga, por exemplo, uma coisa que a gente estava discutindo aqui. A Lei Oruan, por exemplo. A lei anti-Oruan. Aquilo ali o fato dos jovens, da quantidade de jovens terem problemas com drogas, por exemplo, para mim é uma consequência de um problema. Porque se tivesse num caminho certo, não teria esses problemas, entendeu? Eu fui de esquerda, já votei no Lula até, comentei isso esses dias, eu tinha 17 anos, por conta da influência que eu tinha de professor em sala de aula, pô. O professor de história, não, o marxismo, a esquerda que ama as pessoas, a direita, a visão deturpada, o capitalismo selvagem, etc. Só que, assim, eu tinha 17 anos. Então, eu sei o que é essa influência dentro de sala de aula, por exemplo. Quando eu debato um projeto que trata da proibição da doutrinação ideológica dentro de sala de aula, mas isso tem que ser discutido em Brasília. Não, está acontecendo aqui. Eu fui doutrinado em Campo Grande,
né? Então, assim, quantos alunos que têm de 14, 15 anos? Recentemente, nós tivemos o problema daquele professor trans dentro de sala de aula que foi vestido de travesti para criança de 7 anos de idade. Que tipo de mensagem que essa criança está aprendendo em sala de aula? Eu não tenho nada a ver com a vida pessoal de ninguém, cada um faz o que quiser. Agora, você está interferindo na formação de crianças, filhos de outras pessoas. Então, assim, você não está sendo pago, professor, para fazer esse tipo de influência dentro de sala de aula. Então, todo esse debate ideológico, Gabriel, eu entendo que é para atacar a causa do problema. E não somente nós ficarmos discutindo aqui a consequência deles. Vamos discutir a consequência porque é urgente resolver alguns problemas. Agora, nós temos também que discutir a origem desses problemas, que para mim passa desse debate, desse embate entre direita e esquerda, entre conservador e progressista, enfim. Isso aí. Entendi que aqui, Gabriel, a gente também está tratando desse assunto de origem. Você estava falando de uma lei que proteja o adolescente, aquele jovem que vai ali no show, que houve ali, de repente, uma pessoa que ele admira bastante defendendo o crime e as drogas. E a gente sabe o que a pessoa que é mais adulta, que já viveu mais, ela sabe qual é a consequência do crime e das drogas, né? E aí você joga os adolescentes que ainda não estão ainda lá muito bem informados, ou não têm aquela experiência de ter passado por um tempo de vida onde ele viu o que vai dar ruim ou vai dar bom. Eu acho que isso passa por aí, né? De você começar a conversar onde é que se origina toda essa coisa. Ao invés também só de você ir lá para outra ponta e tentar consertar algo que já está destruído. Exatamente. E inclusive, quem tem uma teoria sobre isso é o próprio professor Olavo de Carvalho, que é a origem das ideias, né? Que ele faz essa provocação do que as pessoas pensam. Na verdade, eu penso com a minha própria cabeça. O jovem entende isso. Não, eu penso pela minha própria... Não. Na verdade, se você é influenciado, muitas vezes você não faz essa investigação da origem dessas ideias que você tem e acaba achando que são suas, mas na verdade não são. E até essa questão... Tem até um documentário agora, não sei se vocês já assistiram, do Brasil Paralelo, do Rio de Janeiro. Que saiu agora. Isso. É excelente. E fala exatamente sobre a influência do funk. Que o pessoal traz... Até o vereador do PT lá na discussão falou, vocês são contra o funk, etc. Olha, eu na minha adolescência eu até ouvia funk, mas na minha época o funk era eu só quero ser feliz. Eram músicas que traziam um retrato da favela, mas do dia a dia, do cara que saía para trabalhar, do cara que gostava da mulher. E hoje em dia, esse funk moderno, ele trata da apologia ao crime organizado, porque é legal você ter a correntona e ter o carrão sem trabalhar muito, entendeu? Aquela história toda. E isso aí passa uma mensagem completamente errada para os adolescentes. E aí você vê... Aí é um ciclo, né? Porque as meninas começam... As meninas adolescentes começam a olhar esses MCs, por exemplo, que são péssimos exemplos, e começa a olhar como referência. Aí o jovem, o adolescente, ele quer se parecer com o MC. Então você cria ali um ciclo aonde enaltecer o crime organizado, o tráfico de drogas, tudo que é ruim acaba virando uma regra aí para esses adolescentes. Então é excelente esse documentário do Brasil Paralelo, retrata muito bem essa questão e explica, né, que na verdade não é um ódio ao funk ou a um determinado gênero musical, e sim essas letras que acabam influenciando de forma errada os jovens. Boa. E Rafaelzão, falando de um tema aí meio polêmico, que vocês ali, vereadores, estão engajados, né, em trazer pelo menos uma resposta, é sobre a CPI do transporte público, né? CPI do consórcio Guaicurus aí. Alguns dizem que não vai dar em nada, outros dizem que vai trazer pelo menos alguma resposta, enfim. Qual que é a sua expectativa para essa CPI? Como que você tem enxergado essa questão? Olha, assim, o que eu vejo que é o que mais as pessoas querem do transporte público é a qualidade. Conciliar uma qualidade com o preço das passagens, até por ser um defensor da liberdade econômica, a passagem de ônibus hoje deveria custar 8, 9, 10 reais. O que acontece? Essa passagem hoje ela é subsidiada, ou seja, a prefeitura entra com subsídio de impostos e a Câmara Municipal tem que aprovar esse subsídio, senão você não consegue manter a passagem no preço que está. Quando sobe 20, 30 centavos, as pessoas... logicamente, se incomodam com esse aumento de preço. Os empresários que custeiam a passagem do funcionário
também sobrecarrega o empresário. Então você cria todo um problema em cadeia, né? E aí a reclamação é o quê? Olha, o preço da passagem está subindo, a prefeitura dá subsídio, o vereador aprova o subsídio, e o ônibus não tem ar-condicionado, o ônibus está caindo aos pedaços, o ônibus não tem um ônibus novo, é tudo um ônibus velho. Então, assim, esse é o conflito. É a questão do preço da passagem com a baixa qualidade do transporte público. Inclusive, tem um dado até interessante, muita gente reclama do trânsito aqui de Campo Grande. Demora tantas horas, você chega num lugar, o trânsito está ficando caótico, igual as grandes cidades. Eu falei, olha, Campo Grande está crescendo. E até um dado que eu tive acesso, utilizavam transporte público em Campo Grande há 7 anos atrás, se eu não me engano, cerca de 250 mil pessoas. E hoje esse número caiu para 170. E a população aumentou. O que está acontecendo? As pessoas estão deixando de utilizar o transporte público, porque é um transporte ruim. Então, às vezes, compensa para a pessoa usar um Uber, ou até mesmo financiar um carro, uma moto, sei lá. Aumenta o número de veículos nas ruas, e isso atrapalha o tráfego, e o transporte público, que deveria desafogar isso, né, para carregar mais pessoas, não está conseguindo, está perdendo clientes, vamos dizer assim. Então, um ônibus que poderia, às vezes, ter uma quantidade, né, um ponto de equilíbrio financeiro ali, ele não tem. Ele tem menos passageiro e fica encarecendo esse transporte. Então, essa é a discussão, assim, que eu, pelo menos, eu não faço parte da comissão, mas que eu tive acesso. Então, assim, a gente espera que a CPI dê uma resposta de quem é a responsabilidade. Olha, o consórcio Guaicurus não está cumprindo o contrato aqui. Esse ônibus deveria ser bom, esse ônibus deveria ter área, esse ônibus deveria ser assim. A prefeitura não está cumprindo aqui, porque ela deveria dar um subsídio aqui, ela deveria fazer isso, deveria entregar uma linha de ônibus asfaltada. Então, assim, tem dos dois lados a discussão, né? Acho que a CPI, o papel principal dela é apontar a responsabilidade de cada um nessa história, porque está prejudicando o cidadão. Boa, show de bola. E depois da CPI, o que acontece? Só para quem está assistindo aí. A CPI, na verdade, ela vai emitir um parecer, né? Um parecer, olha, chegamos aqui, a conclusão é essa, conclusão é essa, conclusão é essa. Pode ser encaminhado para o Ministério Público, se houver ali alguma irregularidade. Pode ser utilizado aí pelo Judiciário para abrir um processo administrativo, pela Prefeitura, pelos próprios vereadores, que podem questionar a Prefeitura nesse sentido. E esse é o segundo passo aí, né? Vamos ver o que vai dar. A gente espera que realmente dê alguma resposta, porque o cidadão está querendo saber o que vai acontecer. Você vê aí, mais uma vez, tem aquele lance da causa e do efeito, né? Porque realmente a gente nota mesmo, Campo Grande, tem hora que você quer ir de um lugar para o outro. Gabriel, quando eu saio aqui de casa, quero ver a Manu. Conhece a Manu, né, Gabriel? Grande Manu Menetinha, é o nome da minha filha também. Manu, Aí, tá vendo, a minha já tem 18 anos. A minha fez 2 meses agora, Ele fez 2 meses agora, olha aí. Mês que vem a Ana Lívia tá chegando, a minha outra menina. Legal, cara. Parabéns, papai. Chegando aí. A gente vê, né, realmente tá diferente. Eu tava em Curitiba, só para fazer um comentário rápido aqui, que talvez isso vá culminar naquilo que a gente estava falando antes. Eu acho que essa discussão com a cidade, ela deve ser bastante ampla. Vocês devem ter um canal também com a prefeita, né? A prefeita, Adriane Lopes, sobre essas mudanças também um pouco mais profundas, né? Quem sabe isso é um debate assim que tem que ter ali também na Câmara de... Eu vi ali em Curitiba que tentaram colocar algumas coisas aqui em Campo Grande... Que funcionam lá. Que funcionou lá, né? Só que é o seguinte, tinha todo um projeto por trás disso. Eu estava até conversando com um agente público lá de Curitiba, ele falou, não, mas é diferente, ó. Aqui você estabeleceu isso, que eles chamaram de via calma, eu acho que é a via mais lenta, que aí tinha, no meio tinha só onde passava ônibus e tinha aquilo que foi feito aqui. Onda Verde? Que foi colocado lá corredor no meio da rua. Corredor de ônibus no meio da rua, que foi uma discussão nas eleições. Até hoje também mais ou menos. Ali pessoal da Bahia que fica bem alegre de passar ali. A Rua Bahia tem a faixa do ônibus do lado esquerdo, o ponto de ônibus do lado direito, e o ônibus anda do lado direito. E a faixa do ônibus é estacionamento. Eu não sei. Não sei o que virou ali. Doideira. Parece piada. Aí eu tava vendo, ele tava me explicando o que acontece. A rua paralela que vem em seguida, né? Essa rua ela é mais rápida. Ela é uma rua ampla
Então, ela compensa aquela outra via que anda mais devagar. Rapaz, Curitiba, com tudo aquilo de habitantes, parece muito com Campo Grande, o centro, as coisas assim, né? Você só na hora do rush, assim, que você vê lá um engarrafamento ou outro. Fora disso, não tem. Então, eu acho que também copiar as coisas pela metade tem que ter projeto, né? Tem que ter projeto específico, né? E não de longo prazo um negócio também, que né? funciona numa cidade igual Curitiba e falar, vamos copiar e trazer o mesmo modelo. Isso aconteceu na época do Marquinhos Trade. Aí se copiasse por inteiro, né? Não, e outra coisa, isso aí envolve custo, né? Quer dizer, o dinheiro do imposto cidadão foi colocado para fazer essa faixa de ônibus, foi colocado para fazer esse ponto de ônibus, foi colocado para fazer todo esse sistema na época do ex-prefeito Marquinhos Trade. E não funciona. Quer dizer, o dinheiro foi pro ralo. Então, realmente, falta de respeito com o dinheiro público do cidadão também, né? Além do trânsito ficar caótico aqui na nossa cidade. Rafaelzão, a gente fala muito de liderança aqui no podcast. Eu queria ouvir de você quais são as características que constituem aí um bom líder na política e já embalando aí, quais são suas referências hoje de liderança na política? Cara, hoje em dia eu acho que assim, nós temos um fenômeno chamado Nicolas Ferreira, que inspira muitas pessoas, né? Não só jovens, mas também adultos. Eu já tive a oportunidade de conhecê-lo em alguns eventos em Brasília, em outras cidades. Nós temos o André Fernandes, que fez um trabalho brilhante lá na disputa da Prefeitura de Fortaleza e por, se eu não me engano, 10, 11 mil votos não venceu. E Fortaleza é uma grande cidade e o coração do Nordeste ali, né? Algo que a esquerda sempre dominou. O André, ele fez um trabalho A campanha brilhante. dele levava ali multidões, né, cara? Era um negócio assim impressionante. Tem o Bruno Engler lá em BH, um deputado estadual. Tem o Gustavo Gayer de Goiás. São várias lideranças aí que a gente identifica, né? E se inspira, né, com essas pessoas para fazer um bom trabalho aqui no Mato Grosso do Sul. E a liderança maior política nossa é o Jair Bolsonaro, que despertou todo esse movimento, né? Antes do Bolsonaro, nada disso existia. Existia, sim, pessoas conservadoras, existiam pessoas de direita, mas não existia uma organização em torno de um nome que ocorreu a partir de 2015 ali, que foi o Jair Bolsonaro, que, apesar de qualquer crítica que as pessoas tenham, é a maior liderança. E é difícil você agradar todo mundo também, né? E eu ainda vejo ele como essa grande liderança nossa, que inspira todos nós. E parte filosófica, né? Como eu citei, o professor Olavo de Carvalho, eu gosto muito da história do Winston Churchill também, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, enfim, são várias lideranças aí mundo afora que em outras décadas, em outros tempos, defenderam algo parecido com o que nós defendemos aqui no Brasil hoje, né? E eu acredito muito no nosso país, acho que, por incrível que pareça, eu acho que a direita está vencendo a médio e longo prazo. A gente não tinha nada 10 anos atrás e hoje a gente tem, sim, uma organização, um partido, vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Eu acho que 2026 vai ser um ano muito bom para nós. Acho que a gente tem uma grande oportunidade de fazer a maioria no Senado, que é tão necessária aí, que nós estamos vendo. E, assim, é continuar lutando, né? Boa. Infelizmente, a gente vive um momento agora complicado, conturbado, mas a gente não pode baixar a cabeça e tem que continuar lutando. É isso aí. E falando já em 2026, já que você tocou no assunto aí... Olha a curiosidade, hein, Gabriel? Olha lá, hein? Você já foi deputado estadual, agora está vereador. Quais são os planos aí, Rafael? Para 2026, voltar para a Assembleia, ir para a Câmara dos Deputados, ir para o Senado. Esses dias eu até ouvi dizer que teve um cara que se lançou ali para candidatura ao Senado. Summit, vamos deixar ele desenhar o seu futuro. Eu acho que o primeiro objetivo de um parlamentar de direita no Brasil hoje é não ser preso. É não ser preso, já tá bom, né? É não ser caçado, é não ficar inelegível, né? É isso aí que nós estamos vendo, essa perseguição contra todos da direita. Mas eu vou deixar realmente nas mãos de Deus essa 2026, porque às vezes a gente faz um planejamento e o negócio não canaliza, né, para o que a gente imaginava. Então, assim, eu vou deixar, obviamente, que meu nome está à disposição do partido, do PL, para Senado, deputado federal, deputado estadual, enfim. Mas eu vou deixar virar o ano, né, analisar bem esse cenário também e ver para onde que vai ser apontado
esse caminho, né? A gente, de repente, quer decidir as coisas muito antes e acaba errando nessas escolhas. Mas eu acredito que o PL tem vários bons nomes, você é um bom nome, Obrigado. É uma liderança jovem que eu acho que tem um papel fundamental nessa construção da direita jovem aqui. E conte comigo também lá na Câmara. E eu acho que aos poucos a gente vai construindo, né? É o que eu disse, são vários nomes que vão surgindo para deputado federal, para Senado são 2 vagas. Eu falei isso para o Bolsonaro quando eu tive a oportunidade. Falei, presidente, se você colocar 2 nomes de direita alinhados, que defendem as mesmas coisas que você, faz os 2 senadores lá no Mato Grosso do Sul, porque são 2 votos. Então a direita não vai votar no centro, não vai votar na velha guarda, vai votar no cara da direita. E aí a gente espera que tenhamos aí 2 candidaturas. Parece que uma já é a Giane, né? Que já é pré-candidata, que é um bom nome, é um nome que... Esteve aqui no nosso Verdade, que legal. No episódio passado era ela. Episódio lá. Assiste aí, ela contou muito sobre sua bom. experiência. A Giane realmente tem uma capacidade, até brinquei com ela, falei, eu acho que você que vai ser a pessoa que vai conseguir unir toda a direita aí para acabar com essas discórdias que tem. E eu acho que o nome dela é um bom nome, mas eu acho que tem uma segunda vaga aí, eu acho que a direita tem condições de colocar 2 disputas. Para deputado federal, a gente tem 3 deputados alinhados com a direita, e eu acredito que nós podemos fazer uma 4ª cadeira em 2026, ou seja, ter metade do parlamento do Mato Grosso do Sul, em Brasília, composto por direita. E na Assembleia Legislativa, hoje, são 3 deputados estaduais do PL. Quando eu estava lá eram 4, eu não era do PL, mas era alinhado à direita. E eu acho que há uma necessidade da gente formar um bloco ali, pelo menos uns 6 de direita mesmo, de fato, até porque você consegue trazer o centro para o seu lado, né? Na Câmara ali fica evidente, muitas das discussões, a gente percebe que quando tem 3 vereadores do PL, aí já tem mais 2 aqui, já forma um bloco. Então, assim, quando era lá na Câmara, muitas vezes a gente ficava meio isolado, na Assembleia, desculpa. Na Assembleia a gente ficava com uma voz isolada. Então, na Câmara a gente está percebendo que há esse grupo, né, essa necessidade do grupo. Então, acho que a direita tem tudo para 2026 ocupar esses espaços aí e fazer uma maioria no Congresso que é necessária, né? Será que se eu fizer uma pergunta, você dá uma cutucada, ele responde? Não, né? responde. Responde? Eu não Esse sei, é não, bom. mas ele tem brother. ele tem o direito de permanecer calado. Isso ele tem, isso ele tem. Isso ele tem. Posso ligar pro advogado? Você tem o direito de permanecer calado. Liga pro Bino aí. Liga aí. Mas é o seguinte, e qual é o teu sonho? Meu sonho? Meu sonho é bem modesto. Eu tenho uma família, eu tenho já a minha casa, eu tenho muitas coisas que eu nem sei se eu mereço tanto. Mas eu sonho com... Meio clichê, né? Mas eu sonho com um país. Eu acho que o Brasil é um país riquíssimo, que tem pessoas trabalhadoras, que tem pessoas de bem. Nós, até inclusive no documentário do Rio de Janeiro lá, muita gente fala, mas é a favela. Pô, o pai de família que pega 3 ônibus para ir trabalhar e tem uma vida difícil pra caramba e tá lá no meio da favela olhando o traficante ficar rico, trabalhando pouco, toda aquela história. O jovem pode até ser influenciado, mas a Dona Maria, o cara que trabalha ali todo dia, isso aí é a força do brasileiro, pô. Quer dizer, diante de toda uma situação adversa, o cara tá ali firme na luta. E eu acho que só falta para nós a direção correta. Nós estávamos na direção correta durante o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes guiando a economia, o Bolsonaro conseguindo fazer estatal dar lucro, algo que ninguém nem imaginava, fazendo as pessoas... quantas manifestações que nós tivemos, né? Aqui em Campo Grande e no Brasil, pessoas de bem nas ruas, defendendo Deus, pátria, família e liberdade. Quer dizer, o Brasil estava numa direção correta. Infelizmente, a gente retornou para a direção errada. E o meu sonho é que a gente volte em 2026 para essa direção correta, para que o nosso país realmente, de fato, alcance a posição que merece estar. Legal. Infelizmente, nosso tempo foi-se. Tem, inclusive, fazer uma parte 2 aí, que tinha bastante assunto, hein? Não, Ixi, aqui nós ficávamos batendo papo até... Dava pra cutucar um pouco mais. Mas, falando sobre 2026 e falando especificamente na pessoa do Bolsonaro, inclusive, rapaz, esses dias aí, teve um certo deputado estadual que falou que o Bolsonaro não levou a facada, comparou ele ao anticristo, etc. Inclusive, hoje lá na Câmara foi aprovada uma moção de repúdio a ele.
eu queria que você falasse um pouco sobre a liderança do Bolsonaro. Você acha que ele vai estar ali disponível para a gente poder votar nele nas urnas? Como que você enxerga todo esse imbróglio jurídico, se assim a gente pode dizer, ou essa injustiça, né? Eu acredito que o Bolsonaro vai disputar as eleições. Acho que isso é possível. Mas, se infelizmente não conseguir disputar, o caminho que ele apontar, o candidato que ele apontar, será votado pela direita e todos os apoiadores do Bolsonaro. Eu acredito muito assim, né, o que aconteceu com o Trump lá nos Estados Unidos, após o Biden ali, que foi um governo péssimo, né? E os americanos, de forma massiva ali, votaram no Trump e trouxeram ele novamente para o poder. Eu acho que aqui no Brasil vai ser um caminho mais ou menos assim, até porque não existe pandemia, não existe guerra no Brasil, não existe nada, e nós estamos vivendo em vários indicadores aí como se fosse uma pandemia, né? É algo assim surreal. E assim, a popularidade do Lula está derretendo, as pessoas não conseguem... aliás, ele não consegue mais enganar. Eu acho que a internet ela veio assim muito para ajudar nisso, né? Porque antigamente o Lula falava as besteiras dele, e ficava aquilo ali, e a mídia ia lá, fazia um recorte, limpava a barra, e saía só ele bonitinho, entendeu? Com a internet hoje em dia, onde o cara tá filmando ele. Então, assim, tudo que ele fala de errado, toda a postura que ele tem é errada, todas as decisões do governo errada estão na internet, então o cidadão tá vendo, e o cara vai no mercado tá vendo o preço das coisas. Não justifica esse caos econômico aí para o momento, né, do nosso país. Então eu acho que isso aí tudo ajuda o Bolsonaro, porque na época dele, até com pandemia, nós tínhamos indicadores econômicos ali, o país estava realmente sobrevivendo, redução de impostos, enfim, uma série de coisas. E sobre a fala do deputado Zeca, que insinuou ali que o Bolsonaro a facada era fake, né? Só para ele sangue. Só para ele se dar bem, de uma forma malandra, né? Até brinquei. Falei, se o cara quer dar uma de malandro para se dar bem, seria mais fácil ele só cortar o dedo e não enfiar a faca na barriga, né? Então, assim, eu acho que assim uma fala desastrosa. E a esquerda, né, que tanto prega o combate ao ódio, e aí, na oportunidade que eles têm, eles na verdade... Mas o PT pode tudo. Se fosse alguém da direita falar isso aí, pode ter certeza. Dava ruim. É cassação, é Alexandre de Moraes, é tudo. Mas como é a esquerda é imune de qualquer bobagem. Essa do dedo foi boa. Você tá vendo? Você foi cutucar o cara. Poxa vida. Mas é isso, Rafael. A gente quer te agradecer pela... Sei que a sua agenda é corrida, inclusive já agora você tem uma importante reunião aí. Podcast aqui tá à sua disposição. Quando quiser voltar, liderando com fé aí, só falar que você tá em casa, meu irmão. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu conheço um pouco do trabalho de vocês e sei que é um trabalho muito sério. E acho que você tem um futuro muito próspero na política. Obrigado, aí é uma liderança jovem da direita. E é muito bom que nós estamos aqui conversando. Acho que a gente precisa dessa união, né? O nosso objetivo é o mesmo e acredito muito que esse trabalho é fundamental de podcast. Às vezes, assim, os jornais costumam só noticiar coisas ruins e quando eles não têm coisa ruim, eles inventam sobre parlamentares da direita. Então é importantíssimo a gente ter essa abertura de comunicação, né? Para falar o que de fato vem sendo feito, quais são os objetivos, enfim. Isso. Parabéns pelo trabalho. Valeu, e contem com cara. a gente lá, tá? Obrigado. Tamo junto. E ó, É nóis. Essa câmera aqui é sua para você deixar um último recado pra galera que tá assistindo e também suas redes sociais, quem quiser te acompanhar, o gabinete lá, agora os caras estão com um gabinete itinerante aí. Manda ver, irmão. Nosso gabinete itinerante está nas ruas de Campo Grande aí para atender solicitações de demanda, qualquer problema que você tiver no seu bairro, sugestões de projetos de leis, enfim, denúncias. O nosso gabinete está lá para atender a população de Campo Grande, tá? Lembrando que em 2026 nós temos aí uma missão muito importante que é colocar o nosso país nos eixos. E você que não conhece o nosso trabalho ainda na Câmara Municipal, segue aí Rafael Tavares BR, o Instagram, Rafael Tavares no Facebook e faça uma visita para nós lá no nosso gabinete, tá bom? Obrigado e uma boa semana a todos. É isso aí. Pai, valeu. Mais um entregue. Mais um entregue dos bons, hein? E dos bons. Então não esquece de curtir, compartilha com a turma aí na faculdade, na igreja, com a família. Comenta aí o que você achou e nos vemos na próxima quinta-feira às 19 horas aqui. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu. Deus abençoe.
Este podcast é um oferecimento Daniele Mitani, Arquitetura e Interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados.